Hoje a gente vai conhecer a história de David Livingstone, uma figura assim fascinante. Ele foi um homem que conseguiu juntar uma fé missionária ardente com um espírito de exploração sem igual e ainda por cima uma luta incansável pela libertação de pessoas. Tudo isso, olha só, movido por uma convicção que parecia inabalável. Essa frase é famosíssima, né? Doutor Livingstone, eu presumo? Com certeza, muita gente já ouviu. Mas o que tem por trás dela é uma saga incrível. A história de um homem que simplesmente desapareceu do mapa. Foi dado como morto e depois encontrado no coração da África. Um lugar que ninguém conhecia direito. Então, bora lá! Nosso roteiro de hoje é este. A gente começa vendo de onde ele veio. Qual a origem da vocação dele. Depois, vamos acompanhar as jornadas guiadas pela fé. Ver as descobertas incríveis e os sacrifícios que ele fez. Aí, a gente entra na batalha dele contra a escravidão, revive o famoso resgate e, no final, paramos para pensar no legado que ele deixou. Olha, para a gente entender o Livingstone explorador, a gente precisa primeiro conhecer o Livingstone missionário. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, lá nas origens dele, para sacar o que formou esse caráter, essa força de vontade tão impressionante. A história dele começa na Escócia, em meio à Revolução Industrial. Pensa só, com 10 anos de idade ele já trabalhava pesado numa fábrica de algodão, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Com o primeiro salário que ganhou, sabe o que ele fez? Comprou um livro de gramática latina e estudava depois do expediente, noite adentro. Em 1836, sentindo um chamado missionário muito forte, bem alinhado com a sua fé presbiteriana, ele decide juntar as duas coisas, ciência e religião. Foi estudar medicina e teologia. Ele não queria só pregar, ele queria curar. E foi essa jornada que, em 1841, finalmente o levou para a África. E aqui tem um ponto que é fundamental para entender Livingstone. As explorações dele não eram para ganhar fama, dinheiro, nada disso. Para ele, explorar era uma ferramenta. Era o jeito que ele tinha de cumprir o que ele via como sua verdadeira missão: levar a mensagem do evangelho a povos que o mundo ocidental nem fazia ideia que existiam. E que ferramenta, hein? A gente está falando de uma estimativa de 48 mil quilômetros percorridos em terras africanas. A pé, de carro de boi, de canoa. Gente, isso é mais do que a circunferência do planeta Terra. Uma distância absurda. Tudo isso movido por um propósito que ele acreditava, de verdade, ser divino. A estratégia dele para isso tudo ficou conhecida como a missão dos 3 Cs. A ideia era a seguinte: ele acreditava que o cristianismo, para se firmar, precisava de estabilidade. E essa estabilidade viria com o comércio justo, um comércio legítimo que ia tomar o lugar do tráfico de pessoas. E, por fim, a civilização, que na cabeça dele, na linguagem da época, significava levar estruturas sociais e tecnológicas que pudessem sustentar essa nova realidade. Era um plano completo, uma visão para transformar o continente. Agora, vamos com ele para dentro da África. As jornadas de Livingstone resultaram em descobertas geográficas impressionantes, que literalmente mudaram os mapas da época. Mas, como era de se esperar, o custo pessoal foi altíssimo. É só olhar aqui, são marcos importantíssimos. Ele foi o primeiro europeu a conseguir atravessar o deserto do Kalahari e chegar no Lago Ngami. Em 1855, ele se deparou com uma cena que ele mesmo descreveu como a visão mais linda que já vi na África e batizou de Cataratas Vitória. E aí, em 1856, um feito que parecia impossível. Ele completou a primeira travessia da África de costa a costa, saindo de Angola e chegando em Moçambique. Mas essa vida não tinha nada de glamurosa. A malária, por exemplo, atacou ele mais de 30 vezes. Mas o golpe mais duro, sem dúvida, veio em 1862. Sua esposa e grande parceira de missão, a Mary, acabou morrendo da mesma doença, lá no interior do continente. Foi uma perda que devastou ele e testou sua fé como nunca antes. E foi justamente essa vivência, esse contato direto com a realidade do continente, que transformou a abolição da escravidão na grande causa moral que guiou o resto da vida dele. Livingstone viu com os próprios olhos os horrores do tráfico de escravos. Ele chegou a chamar isso de a ferida aberta do mundo. Para ele, aquilo era uma ofensa direta à sua fé cristã, que ensina que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. O sonho dele era uma África com comércio justo, com dignidade. Mas a realidade que ele encontrava era de uma violência brutal. E ele se dedicou de corpo e alma a lutar contra isso. Pois bem, numa de suas expedições mais difíceis, em que ele tentava encontrar a nascente do rio Nilo, Livingstone ficou
anos sem dar notícias. O mundo ocidental simplesmente achou que ele tinha morrido. E foi aí que começou um dos capítulos mais espetaculares da história da exploração. A história parece coisa de filme, sério. O jornal New York Herald mandou um jornalista super ambicioso, Henry Morton Stanley, com uma missão que parecia impossível. Vá e encontre o Livingstone. Stanley não brincou em serviço, montou uma expedição com quase 200 homens e se enfiou na África. E contra todas as expectativas, depois de meses de uma busca exaustiva, ele finalmente o encontrou. Livingstone estava lá, magro, doente, num vilarejo remoto chamado Ujiji. E é nesse momento, nesse encontro improvável, que Stanley, tentando manter aquela pose britânica, solta a famosa frase quase como se estivesse num salão em Londres. E o Livingstone, com um sorriso, respondeu: "Sim, e me sinto grato por estar aqui para recebê-lo." Que momento! Isso foi em novembro de 1871, o encontro que entrou para a história. E o mais impressionante, mesmo depois de ser encontrado, Livingstone se recusou a voltar para casa. Ele dizia que a missão dele ainda não tinha acabado. E o jeito como ele morreu, e principalmente como foi sepultado, é o símbolo perfeito da dedicação de uma vida inteira. A cena final da vida dele é, talvez, a imagem mais poderosa de todas. No dia 1º de maio de 1873, seus fiéis companheiros africanos o encontraram morto. Mas ele não estava deitado na cama. Ele estava ajoelhado, ao lado da cama, em posição de oração. Ele morreu exatamente como viveu, falando com Deus. O que acontece depois é algo extraordinário. Seus companheiros Shuma e Susa, numa demonstração de lealdade e respeito, tomaram uma decisão muito simbólica. Eles removeram o coração de Livingstone e o enterraram ali mesmo, na África, sobre uma árvore. Depois eles embalsamaram o corpo e o carregaram por mais de 1.500 quilômetros, uma jornada épica, até chegar à costa e poder ser enviado para a Inglaterra. Hoje, o corpo dele está na Abadia de Westminster, em Londres, mas o coração ficou na terra que ele tanto amou. E isso tudo nos traz a pergunta final, né? A vida de Livingstone teve muitas facetas, mas talvez a questão não seja qual delas foi a maior, e sim como elas estavam todas conectadas. Ele só foi um explorador porque, antes de tudo, ele era um missionário. E ele se tornou um abolicionista tão fervoroso por causa da sua fé e do que ele viu com os próprios olhos nessas explorações. Fica aí a reflexão. Até que ponto uma única convicção pode mover uma vida de forma tão completa e radical? David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.